Vocês enxergam os slides? Sim, dá para enxergar. Ok. Bom, então, como eu já adiantei para vocês, né, das 4 técnicas de análise volumétrica, né, como a gente chama comumente de titulação, uma a gente já viu bastante, que é a neutralização, as outras 3, precipitação, complexação e oxirredução. Então, dessas 3, a gente vai começar agora pela de precipitação. E, como o próprio nome já diz, como eu também já comentei, volumetria de precipitação vai envolver reações químicas que formam compostos pouco solúveis ou insolúveis, né, que a gente chama de precipitados. Precipitação não é novidade para vocês também, né, porque no primeiro ano vocês trabalharam com uma enormidade de reações químicas, só que lá no primeiro ano a gente utilizava essas reações químicas para identificar as espécies químicas, né? Identificar se o cátion chumbo estava presente, se o cátion cobre estava presente, enfim. A identificação de cátions toda lá, né, que a gente estudou no primeiro ano, basicamente ela se baseava em reações de precipitação, né? E agora a gente vai utilizar esse mesmo tipo de reação química, que envolve a formação de precipitados, só que para quantificar, né, para determinar as quantidades que eu tenho ali de determinada espécie química, né, do meu analito. Dentro da volumetria de precipitação, tem uma subclassificação, digamos assim, né, chamada argentimetria, que é a principal, tá? Basicamente, é o que mais se utiliza quando a gente fala de volumetria de precipitação, que mais se estuda, é a argentimetria, que vai envolver o uso de soluções de nitrato de prata, tá? Então, argentimetria, né? Argentum é prata em latim, né? Por isso que prata é AU, prata é AG, perdão, AU é ouro, aurum, prata é AG por causa do argentum lá do latim, então argentimetria, né? Quer dizer, é uma técnica que vai envolver o uso de prata na forma de nitrato de prata, né? Então, a argentimetria, sempre o seu titulante, né, sempre a sua solução padrão vai ser o nitrato de prata. E a gente só vai estudar argentimetria, tá? Falando de precipitação, que realmente falei, é a mais comum, quase não se utiliza outro tipo de técnica dentro da precipitação que não seja a argentimetria. Então, é só o que a gente vai estudar. Então, aqui, a gente vai ter sempre a mesma solução padrão. Nossa solução padrão sempre vai ser o nitrato de prata, tá? E essa técnica, ela tem como principal aplicação a determinação da concentração de haletos, né? Para eu determinar a concentração de cloretos, de brometos, de iodetos e outros ânions, como cianeto, tiocianeto, cianato, né? São ânions menos comuns, mas também servem para... também podem ser determinados por volumetria de precipitação, com essa técnica envolvendo nitrato de prata, que é a argentimetria, né? Então, por exemplo, você tem lá uma amostra de água, uma água mineral, por exemplo, e você quer saber qual é a concentração de íon cloreto que tem na água, porque íon cloreto, ele até determinada concentração não tem problema, a partir de uma certa concentração, ele pode trazer um sabor desagradável para a água, né? Então, é importante você saber quanto tem de íon cloreto na sua água. Então, eu posso pegar uma amostra dessa água, fazer uma titulação, usando nitrato de prata, para determinar a quantidade de íon cloreto que tem nessa minha amostra de água, tá? Cianeto é um composto tóxico, então, dependendo, eu posso querer saber se tem cianeto em algum produto ali que vai ser consumido, alguma coisa assim, posso determinar a concentração de cianeto através dessa técnica. Como eu consigo determinar cloreto, né, eu consigo indiretamente determinar a quantidade de sal de cozinha, de cloreto de sódio em amostras, em alimentos, por exemplo. Então, eu quero saber quanto tem de cloreto de sódio
num alimento X lá industrializado. Uma forma que eu posso utilizar para determinar isso é através da volumetria de precipitação. Eu determino a quantidade de cloreto, né? E sabendo quanto tem de cloreto, por estequiometria, eu sei quanto tem de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, tá? Então, tem bastante utilização, tem bastante aplicação prática, né? Essa técnica em laboratórios de indústrias, né? Laboratórios químicos de indústrias químicas ou de indústria de alimentos e outras áreas, tá? Na titulação de ácido-base, que a gente estudou até agora, qual que era a lógica do indicador, né? O indicador é aquela substância lá que é colocada para você conseguir enxergar o ponto final da titulação, né? Conseguir enxergar que todo o seu analito já foi consumido, e que, portanto, é ali que você tem que parar a titulação. Na titulação de ácido-base, o indicador era um indicador ácido-base, né? Que mudava de cor em função do meio. Se o meio estava ácido, ele tinha uma cor, quando o meio virava alcalino, mudava de cor. Ou o contrário, né? Começava alcalino, quando virava ácido, mudava a cor dele. E aí você sabia que ali terminou. Então, agora, como não é mais ácido-base, não faria sentido usar indicador ácido-base aqui, né? Fenolftaleína, lá, que é o mais comum no ácido-base. Não posso usar fenolftaleína aqui na titulação por precipitação. Então, a gente tem alguns métodos, né? A gente tem os métodos instrumentais aqui, tá? Que são o método potenciométrico e o método amperométrico, mas não vamos entrar muito nisso daqui, que isso aqui iria mais para a parte de análise instrumental, tá? Então, eu poderia fazer a titulação ali com um eletrodo, medindo ali a quantidade que eu tenho de prata, tá? Ou eu podia usar um perímetro, né, que é medir a corrente elétrica, e através da mudança da corrente elétrica eu consigo saber se acabou a titulação, se não acabou a titulação, tá? Mas não vamos entrar nesses detalhes aqui, porque são métodos instrumentais, o nosso foco aqui são os métodos clássicos, né? No método clássico, eu vou usar indicador químico, igual a gente usava na outra titulação, que a gente vai enxergar uma variação de cor, normalmente, né? Está falando aqui ou aparecimento ou desaparecimento de turbidez, mas, via de regra, o que a gente vai observar se vai ter uma variação de cor. Então, a gente tem que adicionar uma substância ali, que vai ser o nosso indicador, que vai mudar de cor na hora que terminar a titulação, do mesmo jeito que mudava de cor o indicador ácido-base. Só que esse é um indicador que vai ter outro tipo de reação química acontecendo ali, que não é uma reação de ácido-base, tá? E a gente tem alguns métodos de análise, né, usando indicadores químicos. O mais comum, o principal, que a gente vai mais fazer exercício, né, baseado nele, que é o mais utilizado, aí, como eu falei para vocês, nas indústrias, laboratórios, chamado método de Moore, tá? O método de Moore, ele vai usar como indicador a substância cromato de potássio, K2CrO4. E você pode, como eu falei lá, né, determinar a concentração de cloreto, de brometo, de cianeto, por esse método que funciona muito bem, tá? Qual que é a lógica aqui de usar esse indicador cromato de potássio? Essas reações químicas aqui, gente, são aquelas reações químicas de dupla troca que a gente estudou lá no primeiro ano também, né? Que exatamente como a grande maioria das reações de precipitação eram reações de dupla troca, a gente estudou um pouquinho de dupla troca para entender a lógica do mecanismo que está acontecendo aqui, tá? Então, aqui é a mesma coisa, são aquelas mesmas reações lá, né? Só lembrando, o que é uma reação de dupla troca? Você tem lá, pegar aqui esse de baixo, né? HNO3 mais K2CrO4. Você tem uma substância aqui, que em meio aquoso vai se dissociar, gerando um cátion e um ânion, né? E a outra substância aqui que vai fazer a mesma coisa, vai dissociar em meio aquoso, gerando um cátion e um ânion, e aí eles trocam de lugar, né? O cátion Ag aqui vai se juntar com o ânion cromato da segunda substância, o cátion potássio vai se juntar com o ânion nitrato da primeira substância. Eles trocam de lugar, tá? Aqui eu só não escrevi
nitrato de potássio no produto, escrevi na forma iônica, mas é a mesma coisa. Se eu juntar aqui o K+, com o NO3-, vai dar KNO3, que é o nitrato de potássio, aqui da união do potássio com o nitrato, tá? Então, essas reações que acontecem são esse tipo de reação de dupla troca, tá? Que vocês já conhecem também, já estão acostumados. E aí, vamos pegar aqui como exemplo, né? Vamos pegar como exemplo uma titulação para determinar a concentração de ânion cloreto. Aquele exemplo que eu falei para vocês lá. Tem uma amostra de água, daí eu quero saber quanto tem de cloreto nessa amostra de água. Então, peguei um pouco dessa amostra de água, um volume conhecido, né, que eu peguei na pipeta ali, com bastante exatidão, certinho o volume, adicionei aqui no meu Erlen a minha amostra de água, que eu quero determinar quanto tem de cloreto aqui, e a minha solução padrão, como eu falei para vocês, a solução padrão vai ser sempre a mesma substância, nitrato de prata, tá? E eu vou começar a adicionar, então, né, o nitrato de prata, que está na bureta, vai começar gotejando ele aqui, fazendo ele reagir com o ânion cloreto. Quando o nitrato de prata entra em contato com o ânion cloreto, que reação química que acontece, né? Acontece essa primeira reação química que está listada aqui para vocês. Só que aqui, eu só não coloquei quem é o cátion que está ligado no cloreto aqui, porque a gente não sabe quem é. Geralmente, né, o cloreto está ligado com sódio, né? No caso do cloreto de sódio, mas pode estar ligado com outro cátion. A gente não sabe quem é esse outro cátion e não interessa para a gente saber quem é esse outro cátion, né? A gente está querendo determinar o ânion cloreto, mas aqui ele está ligado com alguém, vamos chamar aqui de X, né? É o cátion X ligado no ânion cloreto. E aqui vai acontecer essa reação de dupla troca que eu falei para vocês, né? Separou aqui cátion e ânion, separou aqui cátion e ânion, o cátion prata, Ag+, vai se ligar com o ânion Cl, Cl-, vai formar a GCl, que é o nosso precipitado de cor branca, né? E aqui o X vai ligar com o NO3, vai formar uma substância aqui, XNO3, que não nos interessa isso daqui. Interessa esta substância, que é o precipitado que está sendo formado, né? Então, enquanto tiver o ânion cloreto presente aqui na água, né, Cl- aqui presente, e eu estiver adicionando nitrato de prata a essa água que contém ânion cloreto, vai estar acontecendo essa reação química aqui, e essa reação química forma cloreto de prata, que é um precipitado branco. Então, você vai estar vendo ser formado aqui no Erlen, né, um precipitado branco, que é o cloreto de prata que está sendo formado. Só que aqui, junto da sua amostra, você vai colocar também um indicador, né? O indicador que é o cromato de potássio, como eu falei para vocês. E o cromato de potássio, ele também reage com nitrato de prata, só que ele reage com nitrato de prata, formando aqui o cromato de prata, que é um precipitado também, só que é um precipitado, vou colocar a setinha aqui, é um precipitado de cor vermelha, né? Então, qual que é a lógica aqui de mudar a cor? Isso daí também é um assunto que, assim, bem a fundo mesmo, né? É assunto de físico-química de terceiro ano lá, quando vocês entrarem em equilíbrio, produto de solubilidade, uns assuntozinhos bem complicadinhos, assim, tá? Mas muito importantes na química. Que eu não vou entrar aqui, só vou falar para vocês, assim, resumindo o que acontece. Você tem o ânion cromato presente aqui, né? Do cromato de potássio. Você tem o ânion cloreto, que é o que você quer determinar. E você tem a prata aqui que reage tanto com o cloreto como com o cromato. Só que, quando eu tenho esses dois ânions aqui, cloreto e cromato juntos, vamos dizer que a preferência da reação é com o ânion cloreto, tá? Toda a prata que está caindo aqui, todo o nitrato de prata que está sendo adicionado aqui, ele vai preferencialmente reagir com o ânion cloreto. Ele não vai reagir com os dois ao mesmo tempo, ele vai preferir se ligar, ele vai preferir fazer essa primeira reação química aqui, tá? Que é com o cloreto. Então, enquanto tiver ânion cloreto aqui presente, a prata que está sendo adicionada sempre vai precipitar cloreto de prata, tá? Porque tem cloreto, vai consumir todo o cloreto. Na hora que tiver terminado todo o ânion cloreto daqui, que todo o ânion cloreto já reagiu
já virou cloreto de prata, aí sim, as próximas gotinhas que caírem aqui da solução padrão, elas não vão mais encontrar ânion cloreto, acabou, né? Mas daí elas vão encontrar o ânion cromato. E aí elas vão ter a possibilidade de reagir com o ânion cromato. E aí, quando começar a reagir com o ânion cromato, vai surgir um precipitado de cor vermelha. Por isso, você consegue identificar, né? Consegue concluir que terminou a titulação aí, né? Enquanto tinha prata, formava só um precipitado branco. Na hora que terminou quando tinha cloreto, formava só um precipitado branco. Na hora que não tem mais cloreto, as próximas gotinhas da solução vão reagir com o cromato, que vai formar um precipitado cromato de prata, que é vermelho. Então, vai surgir um precipitado vermelho que não tinha antes. O surgimento desse precipitado vermelho indica que terminou a titulação, que esse é o ponto final da titulação. Aí você vai lá, anota quanto gastou e faz todas as contas, como a gente já estudou nas outras titulações, que, como eu falei, é a mesma coisa, tá? Aqui está uma representação só disso que eu acabei de falar, né? Você tem a solução que tem ânion cloreto, você está adicionando nitrato de prata, a preferência sempre vai ser dessa prata reagir com o ânion cloreto, formando o precipitado branco cloreto de prata. Terminou, não tem mais ânion cloreto aqui, as próximas gotas vão reagir aí com o cromato, e aí forma o precipitado vermelho, e aí indicou que terminou a reação química, tá? Professor, Oi. A prata tem a preferência de reagir com cloreto por conta da carga? Não tem a ver com a carga, tá? Eu falei para vocês, aí tem muitas aulas de equilíbrio químico lá para vocês entenderem mais a fundo o porquê dessa preferência, tá? Mas não é uma coisa tão simples assim, de um mais, outro é um menos, então ele tem a preferência. Não é assim que funciona não, tá? Entendi. Bom, esse é o método principal, tá? Por isso que eu até foquei um pouco mais nele aqui, mas eu vou comentar rapidinho, se der tempo, acho que dá, os outros dois métodos, tá? Tem o método chamado método de Fajans. Qual que é a diferença aqui do método de Fajans? É o indicador, tá? Embora seja uma titulação de precipitação, vamos supor que a gente está fazendo lá de novo. Eu quero determinar quanto tem de cloreto, eu vou jogar nitrato de prata, vai formar cloreto de prata, a mesma coisa. Só que na hora de enxergar o ponto final, em vez de eu adicionar o cromato, né, que vai também ter uma outra reação de precipitação, eu não vou ter no indicador, né, no indicador eu não vou ter reação de precipitação, vou ter precipitação entre a solução padrão e o analito, mas para o indicador é um outro tipo de... Não é nem reação, na verdade, né? Mas é um outro tipo de situação que está acontecendo aqui, tá? Então, o método de Fajans, ele vai utilizar o que a gente chama de indicador de adsorção. Não sei se vocês já chegaram a estudar um pouquinho de adsorção, né? Acho que geralmente estuda isso em operações unitárias, alguma coisa assim. Mas a adsorção, diferente da absorção, né? Ele é um fenômeno físico. Quando alguma coisa está adsorvendo, quando está tendo adsorção, né, com D de dado, é um fenômeno físico que está acontecendo, não tem reação química, tá? E, além disso, a adsorção é um fenômeno que acontece sempre na superfície da partícula, tá? Então, quando eu digo que, sei lá, que uma certa substância está se adsorvendo na outra, significa que ela está se depositando, digamos assim, na superfície daquela outra substância, tá? Uma partícula está sendo adsorvida pela outra. A adsorção é na superfície, então a partícula está ficando ali na superfície da outra partícula, tá? E é um processo meramente físico, então o que tem ali é força intermolecular, eletrostática, não tem reação química acontecendo entre um e o outro, tá? Então, eu tenho um indicador principal aí, né, chamado fluoresceína, que é um indicador de adsorção. A gente não vai entrar aqui em detalhes, tá? O que acontece aqui com a fluoresceína? A fluoresceína, em meio aquoso, ela vai gerar os íons fluoresceinato, que são verde-amarelados,
tá? Então, você colocou lá a fluoresceína na sua solução, na sua amostra, para fazer a titulação, vai surgir uma coloração ali verde amarelada. Você vai titulando ali, no ponto final da titulação, né, quando você já terminou de precipitar todo o seu cloreto que tinha lá, ou brometo, ou iodeto, seja lá qual era o ânion que você estava precipitando, esses íons fluoresceinato aí, que são verde-amarelados, eles vão se adsorver no precipitado de prata, né? Então, se você estava titulando cloreto, formou cloreto de prata lá. Quando tiver muito cloreto de prata que terminou a titulação, eles se adsorvem, ou seja, eles vão se depositar ali na superfície, né, dos precipitados de cloreto de prata, e quando eles se juntam, né, não é uma ligação química, mas ele está dissolvido ali, ele está se juntando com a prata, né, para o método físico de adsorção, ele vai produzir uma coloração vermelha intensa. Então, você via na solução um verde amarelado, e no ponto final da solução você percebe uma cor vermelha intensa, porque é o que acontece quando esses íons se adsorvem, se ligam ali, entre aspas, tá? Na superfície do precipitado. E aí você pegou o ponto final da titulação desta forma, tá? É um método usado, mas não é o principal. Como eu falei, o método de Moore anterior é o mais utilizado. E a gente tem o método de Vollard, que é um método indireto, tá? Lembra que a gente viu retrotitulação lá foi o último assunto, talvez o mais complicadinho, né? De volumetria de neutralização. A gente viu que às vezes não dá para titular direto, então a gente faz uma retrotitulação. Você titula o excesso do que seria a solução padrão, né? E aí indiretamente você descobre quanto tinha de analito. Aqui também dá para fazer uma retrotitulação utilizando a volumetria de precipitação, tá? Esse método chama-se método de Vollard. Então, qual que é a lógica de qualquer retrotitulação? É que em vez de pegar lá e titular com nitrato de prata, né, você vai adicionar um excesso de nitrato de prata para reagir com o analito. Vamos supor que, de novo, o nosso analito é o cloreto, né, que sempre é o mais comum. Então, quero determinar a quantidade de cloreto. Então, em vez de titular direto com a prata, eu vou adicionar um excesso de nitrato de prata. Então, joguei um monte de nitrato de prata lá, ele vai precipitar todo o meu cloreto, na forma de cloreto de prata, que é branco, né? Só que vai sobrar cátion prata, né? Eu adicionei um excesso, como eu falei para vocês. Se eu adicionei o excesso, vai sobrar. Reage tudo e ainda sobra um pouco. Esse um pouco que sobra, eu vou lá depois e faço a titulação dele com outra solução padrão, que aqui nesse caso seria com o tiocianato de potássio, KSCN, né? Quando eu estou adicionando aqui o tiocianato, está reagindo com a prata, também está formando precipitado branco. Então, não vou enxergar aqui que terminou a titulação só com essas duas reações, que as duas são brancos, tá? Só que eu preciso ter um indicador. Então, eu uso o cátion ferro 3+ como indicador, porque vai ser aquela mesma lógica lá do método direto, tá? Eu estou adicionando tiocianato para reagir com a prata, só que eu também tenho ferro presente ali. Tanto a prata quanto o ferro reagem com o tiocianato. Só que enquanto tiver prata presente, a preferência vai ser do tiocianato reagir com a prata, tá? Então tem prata lá, o tiocianato está caindo ali, está reagindo com a prata, está formando essa substância GSCN aqui, que é branca. Terminou de consumir toda a prata, não tem mais prata ali presente para ser consumida, as próximas gotinhas do tiocianato vão encontrar o ferro 3, que estava lá livre, vai reagir com esse ferro 3, vai formar uma substância de coloração vermelha, que é esse FeSCN2+ aqui, tá? Por curiosidade, agora que eu reparei, todos os indicadores aqui dos 3 métodos geram uma coloração vermelha no final da titulação. Não tinha reparado nisso, mas isso é mera coincidência, tá? Então, mesma coisa, tá? Era branco, na hora que terminou a prata, próximas gotinhas vai reagir com o ferro, vai formar uma substância vermelha. O aparecimento, o surgimento dessa coloração vermelha indica o ponto final da titulação, tá? Depois a gente faz os exercícios de método de Vollard, tá? Porque daí reforça também o princípio da retrotitulação, que
pelo que me relataram nas outras turmas, é onde vocês tiveram um pouquinho mais de dificuldade, tá? Daí a gente retoma também a retroditulação junto com a volumetria de precipitação, tá? Só uma observação aqui, tá? Já estou encerrando a aula, não sei se vocês têm outra aula agora, mas mais um minutinho já termino. Que o nitrato de prata não é padrão primário, né? Então, a mesma coisa que acontecia lá com os padrões da volumetria de neutralização, que o ácido clorídrico, hidróxido de sódio, não era um padrão primário, então a gente tinha que fazer a padronização dessas soluções, que aqui eu não corrigi ainda, eu vi ontem que estava errado e não corrigi, tá? Aqui é a mesma coisa, tá? O nitrato de prata também não é padrão primário, então ele precisa ser padronizado antes de utilizar. Preparei lá a solução de nitrato de prata, não posso usar ainda, tem que primeiro fazer a padronização dela, tá? E para padronizar o nitrato de prata, o padrão primário mais utilizado é uma substância bem conhecida de vocês aí, cloreto de sódio, tá? O cloreto de sódio, ele atende todos os requisitos de padrão primário. Então, como ele reage com nitrato de prata, ele é o padrão primário mais adequado, que até por ser barato, né, para você fazer essa padronização. Aqui eu tinha escrito errado, tá? Utiliza-se cloreto de sódio como padrão primário para se padronizar o nitrato de prata, não para se neutralizar, porque aqui não é reação de neutralização, tá? Então, se neutralizar aqui, não sei se foi o corretor ou se fui eu mesmo que comi bola e escrevi errado. Então, tipo, a gente faz alguns exercícios também de padronização de soluções, vai ser a mesma coisa que a gente já fez, só que vai ser reação química entre o nitrato de prata e o cloreto de sódio, NaCl, tá? Só uma curiosidade rápida também, eu falei para vocês, né, ácido base, você vai usar lá cloreto, ácido clorídrico, hidróxido de sódio, né, e essas substâncias, elas são relativamente baratas. Você vai pagar aí num frasco de 1 quilo de hidróxido de sódio, vai pagar R$20, R$30, ácido clorídrico, a mesma coisa. Esta substância aqui, nitrato de prata, que é o padrão primário usado aqui, né, nessas técnicas de precipitação, ele é extremamente caro, tá? Porque tem prata, né, e prata é cara. Então, uma substância que tem prata vai ser cara do mesmo jeito. Então, só para vocês terem uma ideia, né, de preço. Como eu falei lá, um frasco de 1 quilo de hidróxido de sódio, que você usa para um monte de titulação de neutralização, vai custar aí uns R$20, uns R$30, acho que no máximo, tá? Nitrato de prata, ele é tão caro que, para começo, ele é vendido em embalagem de 25 gramas. E 25 gramas vai custar R$150. Ou seja, se você comparar 1 quilo com 1 quilo, 1 quilo desse negócio aqui ia custar coisa na faixa aí de 6 mil. Tá? Então, bem cara essa substância aqui. Isso é uma coisa que atrapalha um pouco a técnica, né? Você sabe que vai ter um custo alto para você fazer isso, porque o seu reagente que você vai usar nela é um reagente extremamente caro. Então, se você tiver um outro jeito mais fácil de determinar cloreto, né, você vai optar por esse outro jeito. Mas essa técnica aqui, ela funciona muito bem. Só tem esse detalhe aqui do preço do reagente, que é um ponto contra para essa técnica, tá? Aqui é só o que eu já tinha passado para vocês, a mesma reação, tá? Só chamando a atenção que a estequiometria da reação não vai ficar mudando toda hora, igual nas de ácido base. Por quê? Porque sempre vai ser nitrato de prata, o seu titulante, e aqui sempre vai ser um ânion com carga -1. Ou é cloreto, ou é brometo, ou é iodeto, ou é cianeto, é tudo -1. Então, sempre vai ter uma estequiometria de 1 mol da solução padrão para 1 mol do analito. Tá? 1 mol de nitrato de prata vai reagir com 1 mol de cloreto, ou com 1 mol de brometo, ou 1 mol de iodeto, ou 1 mol do que for aqui. É isso. Tem os exercícios que eu vou deixar para a próxima aula, tá? Porque o meu tempo já esgotou aqui. Embora esses exercícios sejam, como eu falei, praticamente igual ao que a gente já viu nas aulas passadas. Gente, rapidinho, só para encerrar mesmo, o seguinte, só para avisar vocês que essa semana eu não vou publicar nada de atividade para vocês fazerem, tá? Lá no Forms. E daqui para frente eu não vou mais publicar semanalmente atividade para nota. Então, vai ter semana que vai ter semana que não vai ter, mas eu sempre que for publicar atividade para nota, eu publico depois da nossa live, tá? Então, não fiquem esperando lá segunda-feira
atividade para nota que não vai ter mais. Quando ela tiver, eu vou publicar após ou durante a nossa live, certo? Não sei se vocês têm aula agora, às 14h40, se tiverem, desculpa que eu... peçam desculpas ao professor lá para mim, que eu avancei um pouco a aula dele, tá? Para não tomar mais o tempo de vocês, eu já vou encerrar aqui, e eu vou deixar disponível, eu não vou publicar agora aqui no chat não, tá? Porque vai demorar mais um minutinho até eu achar o arquivo aqui, mas eu deixo os slides da aula no chat geral da equipe, tá? Lá onde... no principalzão lá onde vocês entram, já aparece aquele chat, eu vou deixar lá, tanto a gravação da aula, para quem, porventura, não tenha assistido,